Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Agora Agro e você vai ver a partir de agora. O agronegócio não precisa da Amazônia para produzir mais. Brasil cobrou do Japão maior abertura de mercado para a entrada de produtos fornecidos pelo agronegócio. Produto Interno Bruto do agro brasileiro teve alta de 3,7% no primeiro quadrimestre deste ano. Setor agropecuário brasileiro ainda se mantém como esteio da economia nacional. E o PIB do agronegócio também seguiu em alta no mês de abril, sendo o quarto mês de avanço consecutivo. O Agora Agro já está no ar. Ter uma boa relação com o meio ambiente tem se tornado de extrema importância para mercados externos que se relacionam com a produção agropecuária brasileira. E sendo assim, pensar na sustentabilidade do setor é imprescindível para que acordos continuem sendo realizados, coisa que, se depender da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai ganhar cada vez mais destaque. Em uma entrevista cedida ao jornal Estadão, a ministra afirmou que o agro não precisa das terras da Amazônia, motivo de muitos debates internacionais. Ela disse que é uma defensora intransigente de se zerar o desmatamento ilegal, complementando que o setor tem crescido nas áreas já desmatadas e a Amazônia, com seu clima e terras diferentes das demais regiões, não é atraente, além de não contar com infraestrutura logística. A nossa tecnologia de agricultura ela foi feita para regiões como o Cerrado, para o Sul, para o Sudeste, e essa tecnologia ela muda conforme a região. Segundo a ministra, parte das críticas ao país está relacionada aos interesses comerciais e de concorrência, afirmando que os bancos brasileiros deveriam reduzir seus juros ao setor em vez de criticar políticas ambientais do governo e que o agro, em meio à pandemia, tem ampliado exportações e consumo interno. E no que se refere ao desenvolvimento de áreas utilizadas pelo agronegócio na Amazônia, a ministra Tereza Cristina levantou que não precisamos nem incentivar a não utilização. Se você olhar o nosso desenvolvimento nesses últimos anos na pecuária, por exemplo, vai ver que o setor teve um aumento enorme de produtividade, mas não de área utilizada. E assim acontece com toda a agricultura. A fim de expandir as relações comerciais, o Brasil cobrou do Japão maior abertura de mercado para a entrada de produtos fornecidos pelo agronegócio. Essa ação ocorreu durante um exame da política comercial do país na Organização Mundial do Comércio, a OMC. E, de acordo com a delegação brasileira, é esperado que o país asiático promova um novo ciclo de investimentos no Brasil nos próximos anos, graças aos aprofundamentos das reformas econômicas delineadas por Brasília. Contudo, a mesma aponta questões na relação comercial que podem atrapalhar essa aproximação. Segundo a delegação brasileira, existem subsídios e proteções fornecidas por Tóquio em patamares muito mais elevados do que em outros países desenvolvidos, que podem ser particularmente prejudiciais aos interesses de exportadores como o Brasil. Questões fitossanitárias também foram expostas, frequentemente mais rigorosas no Japão, o que mantém as portas fechadas em alguns segmentos ou elevam custos para os exportadores. E, de acordo com o portal Valor Econômico, persistem restrições japonesas à entrada de carne bovina termoprocessada, apesar de o produto ter entrado no país livremente antes de 2012. Outros países que levantaram reclamações foram os Estados Unidos e Índia, que pautaram barreiras para exportar produtos ao Japão. A Índia exemplificou que os japoneses impõem sobre alguns produtos tarifas de importação de até R$ 500 e cotas medidas que prejudicam o fluxo do comércio, contextualizou o portal. O Japão é o sexto maior parceiro comercial do Brasil. Ano passado,
o comércio entre os dois países cresceu 10% em relação a 2018, para 9,5 bilhões de dólares. Os dados da CNA, Confederação da Agricultura do Brasil, calculados em parceria com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, e apontam que o Produto Interno Bruto, PIB, do agronegócio brasileiro teve uma alta de 3,78% no primeiro quadrimestre de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado, puxado principalmente pelo crescimento de 8,2% do segmento primário dentro da porteira. Segundo o estudo, de janeiro a abril deste ano, o resultado se manteve positivo para todos os segmentos. Além da alta da atividade primária, o setor de agroserviços cresceu quase 4%, seguido pelo insumos, que cresceu 0,9%, a agroindústria cresceu 0,4%. Tanto a agricultura quanto a pecuária tiveram crescimento no acumulado do primeiro quadrimestre, 1,72% para a agricultura e 8% para a pecuária. No segmento agrícola, os produtos destaques em termos de altas de preços foram milho, café, cacau, arroz, com altas superiores a 20%, além de soja, trigo, mandioca e cana. E depois do intervalo, você vai ver que o setor agropecuário brasileiro ainda se mantém como esteio da economia nacional. E você vai ver também que a comercialização da safrinha 2020 de milho no Brasil atingiu quase 50% da produção prevista. Exportações de soja em grão do Brasil renderam mais de 670 milhões de dólares em julho. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Você vai acompanhar agora uma reportagem que nós fizemos no município de Sinop, lá no Mato Grosso, onde o pecuarista está confinando 2.000 animais em apenas 100 hectares. Esse sistema é conhecido como TIP, Terminação Intensiva a Pasto. Confira. Município de Sorriso, no estado do Mato Grosso. Estado esse que, por sinal, é o maior produtor do Brasil, tanto na área agrícola quanto na área pecuária. Na agricultura, soja, milho, algodão, eucalipto, girassol, basicamente predomina aqui no Mato Grosso e é o maior do Brasil. E na pecuária, o Mato Grosso tem também o maior rebanho do nosso país. E nessa fazenda onde eu estou hoje, na fazenda Águas Claras, no município de Sorriso, aqui é feito um trabalho de engorda de bovinos, mas o que chama atenção é o tamanho da fazenda, a área onde esses animais estão sendo engordados. Essa fazenda tem apenas 100 hectares. E esses 100 hectares, eles foram divididos em 15 piquetes. E cada piquete recebe um lote de animal. E esses animais ficam a pasto e recebem uma suplementação via coxo 3 vezes por dia. 3 vezes recebem isso aqui no coxo. E o resultado de engorda, a velocidade de engorda desses animais, é uma coisa assim que chama muita atenção também. E um outro ponto que deixa a gente, vamos dizer, muito feliz, muito satisfeito, é que o preço desses animais, quando vão para o frigorífico, é um preço diferenciado e bem diferenciado. É bom lembrar que a Fazenda Águas Claras tem apenas 100 hectares e hoje estão aqui nessa propriedade 2.000 animais. Para o próximo ano, o projeto vai pular para 3.000 animais em apenas 100 hectares. A gente partiu de um projeto, um sonho nosso, em março de 2018, onde nós tínhamos uma área aqui totalmente arenosa, aqui, que era para ser 100% um projeto de eucalipto. Esse projeto aqui seria 620 hectares de eucalipto. Desse projeto de 620 hectares, que não faço parte, é de uma outra sociedade, nasceu um sonho nosso, no caso da minha pessoa, de nós em 100 hectares colocar
o animal no modelo diferente. Esse animal aqui nós fala de terminação intensiva a pasto. Então nós temos os piquetes, né? Nós temos os piquetes com pastejo e também coxo, e temos alguns piquetes de terminação. Nós totalizando aqui 15 piquetes atualmente. Nesse modelo aqui que a gente tem observado o que? Um grande desempenho animal, um grande retorno econômico e uma grande versatilidade operacional. Isso para nós aqui é uma mudança totalmente de conceito de pecuária bovina no Brasil. Conceito moderno. Moderno. Um conceito para mim que no meu modelo você consegue produzir um volume extremamente interessante de carne aqui. Nós colocamos animais aqui na fase já de desmama e ela vai ter a fase de terminação nesse modelo. 100%. A gente brinca que o pasto ele é para palitar os dentes e o coxo que é a fonte alimentar dele de desempenho animal aí, de retorno econômico para nós. Nosso projeto saiu basicamente e viabilizou ele foi o DDG-S. Esse DDG ele é um produto de extremo valor agregado, de extremo valor nutricional, que é oriundo do processo de moagem aí do milho para a destilaria, produção de etanol de milho. Então nós estamos aqui com a proximidade dessa propriedade aqui de 60 quilômetros de uma usina. Essa usina chama FS Bioenergia. Ela é nossa fonte alimentar principal aqui desses animais e é a base alimentar desses animais aqui. Esse modelo aqui casa muito interessante para nós, muito perfeito, com a proximidade de uma usina de etanol de milho. Esse ano nós já estamos indo para 3 mil animais nesse modelo. Nós estamos aqui aumentando a nossa capacidade produtiva, que basicamente o que nós estamos preparando colocando 200 animais em baias de 10 hectares e algumas baias acrescentando de terminação. Baia que você fala são os pastos, os piquetes. Os piquetes. Nós são piquetes, se você observar como vai aí, são piquetes de 10 hectares, em média. Pode variar de um menor, que é um menor que a gente tem, de 4, e baias terminações que são de 60 por 50. Hoje nós temos aqui numa área de 100 hectares, nós temos 2.000 cabeças de gado. É feito 3 tratos por dia com o WDG, que é feito a batida com o núcleo, que tem nos dado um excelente resultado, tem nos dado um excelente retorno. Todos os animais recebem a mesma alimentação? Aqui o nosso gado ele é tratado com a mesma alimentação, não é mudado nada. O que um come, os outros comem iguais, independentemente. Tanto os animais que estão a pasto ou que estão na terminação recebem a mesma alimentação. Não é mudado em nenhum ponto. Bom, aqui na propriedade, a média de ganho de peso é de 1,5 a mais por dia. É um resultado excelente. Tem condições de melhorar cada vez mais. Aqui na Fazenda Águas Claras, nós estamos utilizando um produto que é derivado da produção do álcool de milho. Esse produto, para você ter uma ideia, nós chamamos ele de DDG ou WDG. Acontece que um é seco e o outro é úmido. Ele parece assim, um fubá, ele é seco, o DDG que é seco, ele é um pó. E o WDG, ele é uma papa. E quando nós adicionamos o núcleo, nós fechamos a dieta desses animais aqui. Isso se torna muito interessante porque para fazer um tratamento TIP, nós conseguimos ajustar a quantidade de matéria seca que esse animal está precisando e nós conseguimos intensificar, ou seja, aumentar a lotação no pasto para poder atender. O pasto, nesse caso, ele vai ser um mero coadjuvante. Esse produto é maravilhoso, só que faltam algumas coisas para complementar a dieta do animal. Então, o que é que falta? A parte mineral, falta alguma coisa, nós acrescentamos alguma coisinha de proteína, nós fazemos principalmente um ajuste da flora ruminal do animal. Esse ajuste significa colocar as bactérias de rumen numa posição que consigam utilizar o máximo possível dos nutrientes contidos nesse alimento que chega aqui e, consequentemente, aumentar consideravelmente o ganho de peso do animal sem que aconteça problema metabólico como diarreia, como
o animal ficar mancando, que é comum quando o animal recebe uma grande quantidade de energia para acelerar ganho de peso. Então o que nós fizemos foi desenvolver esse núcleo que permite que todo esse trabalho seja feito sem que haja nenhum problema metabólico com o animal e maximizando o ganho de peso. Essa é a essência do núcleo que nós desenvolvemos. Mas o que chama a atenção realmente é o tamanho da propriedade. Eu estou batendo nisso aí para mostrar o seguinte, porque 2.000 animais hoje, mesmo animais jovens na faixa aí de 12, 13 meses de idade, você precisaria no mínimo, para não ter nada para ser um bom pecuarista, no mínimo aí uns 500 alqueires para colocar tudo isso. E tudo isso está sendo feito em apenas 100 hectares. Isso vem provar que a pecuária é viável e a pecuária é lucrativa quando ela é planejada, como foi o caso aqui da fazenda Águas Claras. Nesse modelo aqui atual, nós estamos hoje com a produtividade, e se você olhar o pasto, nós estamos em plena seca, né? Já estamos aqui em junho, está entrando pesado na seca na nossa região, já temos basicamente mais de 40 dias sem chuva. Nós temos que fazer pasto verde. Pasto verde, porque nós temos que fazer uma adubação. Nós temos que cuidar do pasto como uma lavoura. Nós temos que adubar ele para ter fonte alimentar, principalmente o enraizamento, produção dele no período das águas. E na seca esses animais são muito mais enriquecidos no coxo. Mas nas águas também são totalmente suplementados no coxo esses animais. Esses animais chegam aqui conosco com desmama. Chegam em média uma fêmea que com 5,5 arroba. E nós, ela com 16, 18 meses, nós estamos matando ela com 12,5 arroba. Uma bezerra desmamada que nós brincamos aqui na nossa região, nosso padrão é de 10 meses. Então o que você está falando para você é que de 6 a 10 meses nesse modelo, ela já está pronta, acabada para o frigorífico. A carcaça, a questão da qualidade da carne, os frigoríficos estão adorando, nós temos vários parceiros frigoríficos na região. E nós temos contratos com eles, inclusive, de entrega. E um preço diferenciado, né? Muito diferenciado. Um preço diferenciado. Preço diferenciado porque é uma carne com altamente qualidade. Essa qualidade ela vem da fonte alimentar, não tenho a menor dúvida disso. Essa fonte alimentar nossa, a base é DDG. A gente fala que tem um DDGS convencional e tem um DDG da FS. O da FS é uma tecnologia diferente, onde a gente tem uma separação. É um produto mais rico. Ele é um produto, vamos brincar, eu falo que ele é uma ração pronta para o animal. Esse modelo é interessante, que eu tenho comido o ano inteiro, porque a usina trabalha 350 dias por ano. Nós temos a disponibilidade, eu posso ter um estoque, se você verificar na propriedade, um estoque alimentar menor, porque eu tenho essa disponibilidade direta aqui para mim. Na minha visão, hoje, esse modelo viabiliza tranquilamente, quando a gente fala 100 hectares, e isso aqui eu te digo que é o futuro da pecuária. Eu vejo isso, eu tenho aqui, o projeto foi implantado em março de 2018, nós estamos agora em junho de 2020, começamos com 300 animais no primeiro ano, segundo ano fui para 1.000 animais, segundo ano para 2.000 animais, agora estou indo para 3.000 animais. E tudo isso na ponta da caneta, extremamente rentável, retorno econômico satisfatório, e isso aqui com a parceria que a gente tem hoje, também com a questão do nosso núcleo, que a gente adquire aqui um núcleo oriundo aí da Nutro-Oeste, que nos dá essa base também de sustentação para esse projeto, que eu precisava de uma fonte alimentar, que era a tecnologia que já se aplicava lá nas propriedades lá em Goiás, que não dependeria de volumoso. E tal resultado. Por que não dependeria de volumoso? Porque no período de seca aqui, nós não temos pastagem. Não existe pastagem. Período seco, a fonte alimentar é coxo. E a grande questão era, eu vou ter que ter uma área alimentar de fazer uma capineira, fazer uma fonte de volumoso? Não vimos hoje essa necessidade. Se você verificar aqui a propriedade, ela está totalmente hoje enxuta, produzindo uma estrutura operacional fácil. Nós temos hoje 4 operadores aqui nesse manejo, o administrativo mais um.
e isso administra toda a propriedade. Toda a parte de pecuária é administrada com essa equipe. Esse projeto aqui de produção intensiva a pasto, ele veio para revolucionar a cadeia de proteína animal no Brasil e no mundo. Aqui nós temos um projeto que é para essa geração que está aqui, minha filha, uma geração onde vai produzir carne com qualidade, com bem-estar animal, com baixo custo e principalmente um projeto extremamente sustentável. Isso, para mim, é a marca desse projeto. A sustentabilidade, a questão da interação com o meio ambiente, a questão da interação com nós, produtores, e o bem-estar tanto do animal e dos nossos colaboradores. Para mim, isso aqui é futuro. É futuro da minha filha, é futuro de novas gerações. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o setor agropecuário brasileiro, que ainda se mantém como esteio da economia nacional. PIB do agronegócio brasileiro cresceu em alta no mês de abril, teve alta, sendo o quarto mês de avanço consecutivo. E a comercialização da safrinha 2020 atingiu quase 50% da produção prevista. Exportações de soja em grão do Brasil renderam mais de 600 milhões de dólares. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Havia no início de 2020 uma expectativa para a economia brasileira, mas praticamente todos os mercados viram tal otimismo ruir logo no terceiro mês do ano, em março, por conta da crise causada pela Covid-19. Porém, no agronegócio, o cenário favorável se manteve. O setor é responsável por pouco mais de 20% do PIB brasileiro e na safra 19-20 obteve crescimento recorde na produção de grãos, estimada em 250 milhões de toneladas, 3,5% superior ao colhido em 2018-2019, de acordo com dados da CNA e também da Companhia Nacional de Abastecimento, que é a Conab. Os resultados eles foram alcançados com aumento na área plantada, com as principais culturas, investimento em máquinas e a utilização de pacotes tecnológicos avançados, ações que devem colocar o segmento como protagonista na retomada da economia brasileira pós-crise, segundo a avaliação de economistas. Dados do Ministério da Agricultura apontam que foram disponibilizados 440 milhões de reais para o programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural em 2019, beneficiando 58 mil produtores com 95 mil apólices e 20 bilhões em importância assegurada. Para este ano, o governo aprovou o valor recorde de R$ 1 bilhão para ajudar os agricultores a pagar o seguro. Karine Barros, diretora de negócios corporativos, que foi autora do artigo tão importante quanto o pacote tecnológico é o seguro rural, deve ser considerado como um insumo para o produtor, que, com o passar do tempo, tem sido possível enxergar melhor e o entendimento do produtor com a relação do seguro rural, especialmente pelo incremento de corretores preparados para realizar essa oferta. O PIB do agronegócio brasileiro, ele seguiu em alta em abril, sendo o quarto mês de avanço consecutivo, de acordo com cálculos do CPEA, que foram realizados em parceria com a CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, agora no mês de abril. O crescimento foi de 0,3% diante dos impactos da pandemia do Covid-19. Esse foi o menor crescimento mensal registrado em 2020 e, ainda assim, o aumento no acumulado do quadrimestre de 2020 passou para 3,78. Entre os ramos do agronegócio, o agrícola teve pequena queda de 0,19% em abril, mas acumula avanço de 1,72% no ano. Já o pecuário cresceu 1,45% no mês e expressivos 8% no ano. Segundo pesquisadores do CPEA, o segmento primário ele manteve o destaque em termos de crescimento,
com alta de 2,21 em abril. Já a agroindústria, setor mais afetado pelas medidas relacionadas ao coronavírus, recuou 1% no mês. O excelente resultado do segmento primário agrícola, por sua vez, reflete os preços mais elevados na comparação entre os períodos e a expectativa de produção na safra atual. Já para o segmento primário pecuário, o resultado positivo reflete, sobretudo, os preços elevados em 2020, com destaque para o boi gordo, suínos e ovos. Em partes, o elevado patamar dos preços pecuários nos primeiros meses de 2020 ainda refletiu um efeito inercial da forte elevação ao longo de 2019 relacionada à peste suína africana. E o programa de hoje chegou ao fim. O Agora Agro chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não ensinar o que sabe, não praticar o que ensina e não perguntar o que ignora. Esses são os 3 caminhos para o fracasso. Um grande abraço a você, que Deus os abençoe e até o próximo programa.